Sétima amostra de trabalho de conclusão de curso de graduação em enfermagem. Meu nome é Canada Milka, concluinte do curso de graduação em enfermagem da Universidade Federal da Paraíba. Irei apresentar o trabalho de conclusão de curso, que tem por título A Prevalência de Lesão por Pressão em uma Unidade de Terapia Intensiva, orientada pela doutora Maria Júlia Guimarães Oliveira Soares e membros da banca examinadora, a doutora Josilene de Melo Buriti Vasconcelos e a mestre em enfermagem Gisele Pereira Santana Carreiro. A lesão por pressão é um dano causado à pele e tecidos subjacentes devido a uma pressão exercida geralmente em um local de proeminência óssea. Sua ocorrência é considerada uma causa adversa decorrente do cuidado, tornando este um relevante problema de saúde pública. Sendo assim, é nítida a importância de prevenir o desenvolvimento de lesão por pressão e, nesta perspectiva, os pacientes internados em unidade de terapia intensiva devem ser considerados como os mais propensos ao seu surgimento, pois constituem uma população de risco devido aos mais variados fatores, como a restrição de leito, o uso de dispositivos, dificuldade de percepção sensorial que indique a necessidade de troca de decúbito e também a umidade. Estudos mostram em seus resultados que 87,1% dos pacientes idosos apresentavam alguma lesão durante o período de internação, e outro revela uma incidência de lesão por pressão de 49,2% em seus pacientes. Para melhorar a assistência à saúde dos pacientes, a prevenção de lesão por pressão é descrita como uma prática do cuidado que deve ser desenvolvida pelos serviços de saúde, por intermédio de protocolos de prevenção, como os que estão traçados no Programa Nacional de Segurança do Paciente. A ocorrência dessa lesão em instituições hospitalares serão como um indicador do cuidado da equipe na assistência de saúde dos seus pacientes. Na perspectiva de contribuir para a análise dos dados disponíveis sobre lesão por pressão na UTI, este estudo se propõe a identificar a prevalência de lesão por pressão na unidade de terapia intensiva de um hospital de ensino, analisar a associação entre o número de lesões e as características sociais e clínicas dos pacientes. Trata-se de um estudo transversal e documental retrospectivo de abordagem quantitativa, realizado em fontes primárias que ainda não receberam nenhum tratamento analítico. O local da pesquisa foi a unidade de terapia intensiva do Hospital de Ensino no município de João Pessoa, e a população do estudo foi constituída por todos os pacientes internados no período de setembro de 2017 a setembro de 2019, totalizando 1.017 pacientes. Foram utilizados como fonte de coleta destes dados o aplicativo de gestão para hospitais universitários, a GHU, que forneceu o número de pacientes internados dentro desse período. Também foram coletadas informações nos livros de notificação de lesão por pressão da UTI geral e foram identificados 96 registros de pacientes com lesão. De posse dessa informação, foram solicitados prontuários destes pacientes no Serviço de Arquivo Médico e Estatístico, o SAME, para levantamento das características sociodemográficas e clínicas dos pacientes, através de um instrumento elaborado que contém as variáveis de interesse. Após análise nos prontuários, verificou-se que 4 pacientes apresentavam outro tipo de lesão, como lesão hepática, rancênica, úlceras vasculares e celulite, que foram registradas como LP nos livros de notificação. 12 prontuários não foram localizados pelo SAME e um não havia registro de lesão por pressão no prontuário, apesar de notificado no livro. Portanto, a amostra final totalizou 79 pacientes. Em relação à organização e análise dos dados, os dados foram organizados em planilhas do Excel e analisados pela estatística descritiva com auxílio do SPSS, versão 22.0. Foram calculadas as frequências absolutas e, para verificação de associação entre variáveis independentes, que eram as características sociais e clínicas, e as variáveis dependentes,
que era o número de lesões, utilizou-se o teste estatístico do Q², admitindo-se um valor de P menor do que 0,05 como significante. Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição. O estudo revelou uma prevalência de 7,76% para o desenvolvimento de lesões por pressão. Outros estudos demonstram prevalência de 11,5% e 22,3% no surgimento dessas lesões em pacientes críticos. Em relação à caracterização sociodemográfica, foi observado 51,9% para o sexo masculino, 59,5% para pacientes com 60 anos ou mais, 68,4% para a raça parda e 46,8% com primeiro grau incompleto. Da caracterização clínica destes pacientes, 55,7% apresentavam comorbidades associadas ao seu diagnóstico, como diabetes mellitus e ou hipertensão arterial sistêmica. 59,5% com tempo de permanência de 0 a 14 dias e com média de 7,9 dias de internação hospitalar. 86,1% apresentavam em seus exames laboratoriais hematócrito abaixo do normal e 83,5% apresentavam hemoglobina abaixo do normal. 43% dos pacientes com mobilidade muito limitada, 74,7% apresentavam umidade ocasionalmente, 70,9% faziam uso de drogas vasoativas, 39,2% apresentaram no score da escala de Braden risco elevado para o desenvolvimento de lesão por pressão. Com relação à caracterização das lesões, um total de 144 lesões por pressão foram desenvolvidas pelos pacientes internados na UTI. 50,6% apresentaram uma lesão, 56,3% tiveram como local de surgimento dessas lesões a região sacral, a região ilíaca, a glútea e o isquio, e 50% dessas lesões foram caracterizadas como estágio 2. Com relação à associação entre características sociais e clínicas com o número de lesões, foi observado que o tempo de permanência apresentou valor com significância estatística, quando associado ao número de lesões, com p-valor igual a 0,002. O que isso nos indica que pacientes que desenvolveram uma lesão, 66% no caso, tiveram o desenvolvimento da lesão nos primeiros 14 dias de internação hospitalar, com média para 7,9 dias, ou seja, as primeiras 2 semanas são determinantes quanto ao surgimento de lesão por pressão. E estudos mostram que pacientes com média de tempo de permanência entre o 10º dia e o 11º dia desenvolveram lesões de estágio 1 e 2. Podemos concluir que este estudo revelou uma taxa de prevalência de lesão por pressão relativamente baixa em comparação a outros estudos, indicando uma boa assistência e eficácia nos cuidados da equipe. Os fatores de risco sociais e clínicos identificados como expressivos para a ocorrência de lesão por pressão são preveníveis pela equipe. E observamos também que as lesões com maior ocorrência foram as de estágio 2, localizadas na região sacral, ilíaca, isquiática e glútea, e com maior surgimento durante os 14 primeiros dias de internação hospitalar. A respeito da limitação da pesquisa, destacamos os registros incompletos nos prontuários, informações duplas que dificultaram o entendimento e agilidade da coleta, assim como a falha de padronização dos dados. Observamos uma grande dificuldade por parte dos profissionais identificarem o estágio da lesão, gerando em alguns casos informações instáveis e ou até a falha desta. É necessário que a instituição hospitalar promova capacitação dos seus profissionais e divulgação de informações atuais para as equipes de enfermagem para que a assistência seja baseada em evidências.
Estas foram as referências utilizadas neste estudo e desde já agradeço a todos. Muito obrigada!